Romanos 13, a palavra de Deus, ela diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Amém? Essa é uma palavra, parece simples, mas ela não é tão simples como ela parece. A gente precisa olhar para essa palavra e olhar para ela com um olhar de equilíbrio. Por quê? Essa palavra é uma palavra que reflete e que traz o ideal de Deus, aquilo que Deus idealiza. Só que vocês já aprenderam aqui que entre a questão ideal e a questão real existe um abismo, né? Então, a nossa submissão à autoridade, a nossa submissão ao Estado, a nossa submissão aos governantes não pode, em hipótese alguma, implicar em desobediência a Deus. Em hipótese alguma. Devemos obediência ao Estado? Sim, mas se a minha obediência ao Estado, se a minha obediência ao governante vai me levar a desobedecer Deus, eu vou ter que desobedecer o Estado. Eu vou ter que resistir ao Estado. Eu vou ter que entrar numa desobediência civil contra o Estado. Por quê? Porque o Estado, se ele faz a promulgação de uma lei que vai me levar a desobedecer a Deus, eu vou ter que desobedecer a lei do Estado por conta de uma lei maior, que é a lei de Deus. E não só uma lei maior, a lei absoluta, que é a lei de Deus. E a gente pode ver isso nos evangelhos, principalmente no livro de Atos, lá no capítulo 5. Quando os discípulos eles são impedidos pelos governantes, quando eles são impedidos de pregar Cristo. Cristo, esse nome não era para ser promulgado, esse nome não era para ser pregado, esse nome não era para ser lembrado. Só que os discípulos, eles insistiram e eles continuaram a pregar. Tanto é que eles vão presos por causa dessa desobediência. E aí Pedro, na sua ousadia particular, ele diz aquela célebre frase: importa o quê? Antes importa obedecer a Deus e não aos homens. E aí eles são presos, saem da prisão, voltam à presença dos governantes, das autoridades. As autoridades insistem e dizem assim, olha, vocês não podem pregar. Mas aí quando eles saem da presença das autoridades, eles voltam lá para o local de pregação e continuam pregando. E antes de sair da presença das autoridades, eles ainda são açoitados. O texto de Atos 5, a partir do 15, diz que como sobremesa, eles ainda são açoitados antes de serem liberados. E depois de serem açoitados, vocês acreditam que eles continuaram a fazer o quê? A desobedecer o Estado, a desobedecer os governantes, a desobedecer aquela lei que era contra aquilo que eles receberam de Deus. Então, a nossa obediência ao Estado, ela deve acontecer. Mas se o Estado nos colocar numa sinuca de bico para a gente desobedecer a Deus, aí a igreja de Jesus na terra, ela precisa ser resistência. Ela precisa resistir. Ela não pode ceder.
Por quê? Porque não faz sentido. Aí, o versículo 3, ele diz o quê? Olha o que fala o versículo 3, do capítulo 13. O verso 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então, a ideia divina é: quem pratica o bem vai ser recompensado pelo Estado. Quem pratica o mal também receberá do Estado a recompensa por ter praticado o mal. Mas, quando a gente vem para a realidade humana, a gente sabe muito bem que as coisas não funcionam tão bem como Deus idealizou. A gente sabe disso, né, Franklin? A gente sabe muito bem disso. É para funcionar como Deus idealizou. Quem pratica o mal é quem deve temer o Estado. Quem pratica o bem, não. Vai receber medalhas. Quem pratica o bem vai receber bônus. Quem pratica o bem vai ser enaltecido pelo Estado. Não somente as figuras públicas, mas todo cidadão comum. Esse é o ideal divino, mas a gente sabe que não é bem assim. E começa por Cristo. O tribunal que julga Jesus, ele julga Jesus e Jesus é julgado injustamente. Qual foi o mal que Jesus praticou? Consegue entender? Então, o ideal divino já não está sendo praticado pelo tribunal que julgou Cristo. Porque se Cristo não cometeu mal algum, ele não merece a punição. O Estado não deveria puni-lo. O Supremo Tribunal da época de Jesus, que era o Sinédrio, não poderia puni-lo. Certamente, se o Sinédrio seguisse o ideal divino, Jesus seria absolvido. Pois Jesus só fez o bem. Jesus não praticou o mal. Então, a punição em Jesus, humanamente, pelo tribunal humano, é uma punição injusta. Aí a gente olha para o versículo 3, e quando você olhar para o versículo 3, você veja aí o que Deus está idealizando. Deus idealiza da forma correta, vem a gente, nós humanos, e bagunça. Faz da forma errada. E aí, as autoridades, no lugar de servir a população, no lugar de servir as pessoas, eles abusam da autoridade que têm. Isso não só a autoridade, acontece também não só com o Estado, mas acontece também com as autoridades eclesiásticas. Porque toda autoridade é para servir. Mas a autoridade, quando se vê na posição de autoridade, começa a fazer o uso dessa autoridade, só que de forma abusiva. E quem sofre com isso? As pessoas. E as pessoas, elas sofrem quando invertemos o papel que Deus nos dá. Deus deu um papel às autoridades. E esse papel está no verso 3. Só que o que é que a autoridade faz? Inverte o papel que Deus lhe deu. Deus não nos deu autoridade, ou não deu autoridade ao Estado, para o Estado oprimir as pessoas. A autoridade dada ao Estado é uma autoridade para que o Estado sirva as pessoas. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Amém ou não amém? Então, aí agora o que é que a gente vê? O
o crescimento do mal, a gente até fica com o sentimento de que é melhor, não sei se às vezes já passou pela sua cabeça, às vezes é melhor ser mal. Porque parece, né? Só parece, graças a Deus, que quem faz o bem só anda para trás. E quem avança é quem está cometendo delito. Fica essa sensação. Agora, por que fica essa sensação? Porque o Estado não está fazendo conforme Deus lhe ordenou. Porque se o Estado estivesse fazendo conforme a ordenação divina, irmão, seria outra coisa, totalmente diferente. Certamente, os processos previdenciários seriam muito mais simples. Difícil coisa, irmão, é você precisar da previdência. Mas se o Estado entendesse que aquilo ali é para servir a população, não criaria tantos obstáculos para a população que precisa. Enquanto a população que precisa, ela sofre, eu estou dando um exemplo aqui da Previdência, ela sofre quando precisa acessar a Previdência. Quem acessa a Previdência de forma maléfica é beneficiado com os desvios, com os desmandos. É isso que acontece. Consegue entender? Amém ou não amém? Agora, se isso está acontecendo, e acontece, a gente sabe, então cabe a mim, cabe a você como igreja, resistir e resistir. Se o Estado está se comportando de forma equivocada, nós vamos resistir e não vamos nos submeter ao Estado, porque o Estado, da forma como ele se comporta, se ele está me levando à desobediência a Deus, eu vou resisti-lo. E vou resisti-lo pacificamente, mas eu vou resisti-lo. Eu vou desobedecê-lo. Por quê? Porque antes importa obedecer a Deus. Mas se o Estado está fazendo o papel que Deus colocou na mão dele, você que é de Deus e eu que sou de Deus, você que tem o Espírito de Deus, não tem por que desobedecer o Estado. Então, essa submissão ao Estado que o apóstolo Paulo ele traz aqui, ele traz e a gente precisa discernir para nos submeter com equilíbrio. Porque até o próprio Paulo, se vocês observarem, até o próprio Paulo, por não confiar nos tribunais das províncias, ele apela para ser julgado por quem? Por César. Ele apela para César. E por que ele apela para César? Porque ele diz, não vou ter um julgamento justo. Consegue entender? Amém ou não amém? Verso 4 e 5. Vamos avançar. Versículo 4 e versículo 5. Está tranquilo até aqui, gente? Amém. Então, glória a Deus. Versículo 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Quem é serva de Deus para o seu bem? A autoridade. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem? Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Aí aqui, o que foi que eu consegui extrair aqui desses dois versículos? Quando eu olho para o Estado e vejo o papel do Estado, é que essa palavra também me traz a consciência, e eu preciso ter sempre essa consciência, que enquanto indivíduo, eu não posso, em hipótese alguma, fazer justiça com as próprias mãos.
Não tem como. Eu não, por Deus e pela palavra de Deus, eu não sou autorizado a fazer justiça com as próprias mãos. Indivíduo que sou. Eu posso até pensar que tenho razão, eu posso até estar certo, mas mesmo certo, não cabe a mim fazer justiça. É papel do Estado. Pois Deus colocou na mão do Estado essa prerrogativa. Isso não cabe ao indivíduo cristão, não cabe ao indivíduo não cristão fazer justiça com as próprias mãos. Não sou eu que vou punir o transgressor. Não é papel meu punir o transgressor. Por mais chateado que eu esteja, por mais chateado que você esteja, por pior que tenha sido a situação, nós não podemos punir o transgressor. Não somos autorizados, nem por Deus, nem por sua palavra. Não cabe a mim punir o transgressor. Que fique bem claro isso. Que fique bem claro. Quem é que pune o mal? Punir o mal é uma prerrogativa de Deus. Preste atenção. Punir o mal é uma prerrogativa de Deus. E aí Deus faz isso nesse tempo presente, enquanto o Senhor não vem na sua segunda vinda. Ele pune o mal, é papel dele, mas nesse tempo ele faz isso por meio do Estado. É prerrogativa dos tribunais punir os transgressores. Ah, mas não funciona. Não cabe a mim. O ideal é que funcione. O mal, ele é punido por Deus. Eu não posso punir o mal. Eu não tenho condições de punir o mal. É Deus quem pune. E no chão da vida, ele faz isso por meio dos meios legais. E por meio dos meios legais, aí você às vezes questiona, mas como é que um cara desse ainda tem defesa? Não cabe a nós. Porque nos tribunais, todo cidadão tem direito à defesa. E é um justo julgamento. Mas julgamento que não é feito por mim e que não pode ser feito por você. Punição que não sou eu quem executo e nem você que executa. Aí vai caber aos juízes, vai caber aos tribunais, porque é assim que Deus estabelece. É decisão divina, até que Ele venha. Uma coisa eu sei, o mal sempre será punido. Não por mim, mas isso conforta meu coração e eu tenho que me agarrar a essa verdade. Já que eu sei que Deus é quem pune o mal, então o mal não vai ficar sem punição. Glória a Deus por isso. Amém, amém ou não amém? Então, se a mim não cabe punição, o que é que cabe a mim? Viver com base no amor. A mim cabe viver com base no amor. Eu opero com base no amor. O Estado opera com base na justiça. É porque a gente quer inverter os papéis.
o nosso senso de justiça. Aí, mas esse papo de amor, é porque a gente opera no amor. O Estado é quem opera na justiça. E essa justiça que o Estado opera, ela ainda tem que operar com uma pitadazinha de amor. Não é a justiça olho por olho e dente por dente. É uma justiça que ainda dentro da justiça que é operada pelo Estado, tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio é dado, mas o Estado ele não pode operar com base no amor, não. Entendam. Mas o Estado ele não pode operar como a igreja opera. É papel da igreja, e juntos nós formamos o corpo, então juntos nós somos igreja. Então, é papel nosso operar com base no amor. Quem vai operar com base na justiça é o Estado. Por isso que a igreja acolhe, a igreja ama, a igreja cuida, mas quando há uma questão de justiça, o que é que a igreja faz? Ela direciona e ela encaminha para onde? Para o Estado. Porque não é papel dela operar na justiça. E ela não pode tratar aquele caso, que é um caso de justiça, ela não pode ficar tratando com base no amor, porque aí senão não tem a punição. E não é papel dela punir. É só, não é? Mas é porque a gente quer inverter os papéis. A gente quer transformar a igreja num tribunal, e a igreja não é o tribunal, pois ela não opera na justiça, ela opera com base no amor. Quem opera com base na justiça é o Estado. Por isso que quando o ministro de Cristo, lá do Estado, que está fardado, ele vai, pega, colhe, bota no carro, algema e leva, ele está fardado, então ele está representando quem ali? O Estado. E ele fardado, ele é o ministro de Cristo. É bem verdade que alguns ministros de Cristo fardados, assim como os não fardados, às vezes pegam caminhos que não deveriam pegar. Então, perceba que Deus está operando contra o mal, só que usando outros ministros. Porque o Estado, ele está a serviço de Deus. Esse é o ideal. Então, o ministro de Jesus lá no Estado, que é o servidor público, quando ele pega aqui, ele não pega, senta aqui, meu filho, ele não opera com base no amor. Mão para o alto, encosta. E precisa ajudar? Precisa, porque ele não está operando com base no amor. Aí algema, põe no veículo. Eu não estou falando de excessos. Eu estou falando de operar com justiça. Aí cabe ao Estado. Agora, o ministro de Jesus, que está na igreja, que opera com base no amor, senta aqui, meu filho, fala. Rapaz, de novo. Aí você aconselha e libera. O Estado não libera, porque o Estado tem que exercer justiça. Por isso que a gente opera com base no amor. E o Estado opera com base na justiça. É só não inverter os papéis, gente. Quando a gente inverte os papéis, a criação entra em desequilíbrio. Tudo está planejado por Deus. Agora, o mal, ele deve ser o quê? Punido. Mas não somente punido. Porque punir por punir não resolve. Punição por punição não traz solução.
Então, não é só punir o mal. O mal, ele precisa ser vencido. É por isso que alguns sociólogos vão dizer, olha, se a gente quer resolver essas questões, não é só por meio de punição, a gente precisa trazer socialização, educação, porque a gente precisa vencer o mal. Punir o mal não resolve, ajuda, mas não resolve. A nossa mentalidade não pode ser somente de punir o mal. Porque se você pune o mal e não o vence, ele vai estar sempre aí. E como é que se vence o mal? Romanos 12. A gente viu isso no encontro passado. Como é que se vence o mal? Com o bem. Então, se ele não pode ser somente punido, ele precisa ser vencido, e para vencê-lo, eu só vou vencê-lo com o bem. Não posso puni-lo. A igreja não tem como punir o mal, porque quem pune o mal é Deus por meio do Estado. Mas a igreja pode vencê-lo. Uau! Aí a gente quer punir. Não, nosso papel não é puni-lo. Isso é papel do Estado. Mas eu creio que Deus jamais daria ao Estado o papel de vencer o mal. Deu ao Estado o papel de puni-lo, mas não deu a ele o papel de vencê-lo. Aí dá a quem? O papel de vencer o mal? A igreja. E o mal é vencido pelo Romanos 12, 21. Vamos ler? Romanos 12, 21. Vou aproveitar que Gabriel está com a gente, né? Pedro Gabriel está com a gente, então, Romanos 12, 21, lê para nós aí, Gabriel, por favor. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. Eu não posso punir o mal, mas eu posso vencê-lo. Eita glória! Viver fora do plano ideal de Deus é entrar em desequilíbrio. A criação geme, nós vamos gemer. Quem está agindo fora do ideal, chega uma hora que entra em estado também de sofrimento. Minha gente, bom mesmo é o que Deus planejou. Isso eu não tenho dúvidas. Amém? Presta atenção. Não sei se você já teve a oportunidade, hoje inclusive, você precisa parar, depender da situação, para socorrer algum animal, se você atropelar. Se você tiver, e que você não tem, irmão, a sensação de você atropelar é horrível a sensação. Mesmo você não teve culpa. Mas você fica um tempo, porque a sua mente, ela não foi programada por Deus para você matar. Quem fez você foi Deus, e Deus não planejou você para matar. O pecado é que entra e que estraga a coisa. Mas aí você vai e mata, por legítima defesa. Está tudo bem, mas você não fica bem. Porque não foi assim que Deus planejou. E não tente fugir disso. Não entre em discursos vazios. Nem de nenhum tipo de situação. Aconteceu, mas não é o ideal. E que Deus nos livre de acontecer conosco. Em nome de Jesus. Amém? Para que a gente tenha paz mental, saúde mental, tranquilidade para continuar seguindo a vida. Amém ou não amém? Então, o mal, ele é vencido com o bem. E nós vamos vencê-lo. Amém? Versos 6 e 7. Está tranquilo até aqui? É por isso também que vocês pagam o quê?
imposto. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, olhe, sempre dedicadas a esse trabalho. Aqui a gente está falando do ideal, minha gente. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, Deus está dizendo para mim e para você, aceite a sua responsabilidade fiscal com graça. Aceita, irmão. Aceita. O que é que Jesus vai dizer lá em Mateus 22, verso 21? Dai a César o que é de César, e a Deus. Mas lembre-se sempre, a César o que é de César, e o que é que César quer? Tributo. Mas não jamais adoração, somente a Deus. Somente a Deus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, ao Estado, eu devo obedecer. Presta atenção. Devo obediência ao Estado? Sim ou não? Sim. Mas não devo ao Estado uma obediência absoluta. Devo obedecer ao Estado. Lembrem-se sempre disso. Eu obedeço ao Estado, mas não devo ao Estado obediência absoluta. Obediência absoluta somente a Deus. Amém. Todo ser sofrendo acima de todos os deuses, a figura do onipotente. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O único. Obediência absoluta somente a Deus. Consegue entender? Amém ou não amém? Então, foi o que a lei trouxe há pouco instante em relação às parteiras. O faraó baixa um decreto. Tem que matar as crianças hebreias. Aí as parteiras hebreias, o que foi que elas fizeram? Se opuseram. Elas não foram obedientes de forma absoluta ao Estado. Aí você tem quem? Quem mais fez isso? Daniel. Quem mais fez isso? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tem um decreto, tem uma estátua, vai ter que se dobrar. Não vou cumprir essa lei. Aí você tem as parteiras hebreias em desobediência civil, você tem Sadraque, Mesaque e Abidnego em desobediência civil, e você tem Daniel em desobediência civil, porque agora não pode mais orar a outro somente, aí a cilada é feita, diz o texto que há uma cilada, a turma arma para cima de Daniel, tanto é que quando o imperador descobre, pronto, ele ficou triste, o texto diz, tanto que ele amava Daniel, mas não podia voltar, porque era um decreto dos medos, dos persas, as coisas eram levadas muito a sério, e aí Daniel diz, vai e ora, não ao dele, que é o nosso, e creio eu, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí desobedece. Mas significa dizer que eram pessoas que desobedeciam de forma aleatória? As parteiras hebreias viviam em desobediência civil constante, contra tudo e contra todos? Não. Assim também deve ser a gente. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram anarquistas? Não. Daniel se transformou num anarquista? Não. Eles obedeciam ao Estado, mas não era uma obediência absoluta. Se vai interferir na minha relação com Deus, se vai interferir na lei suprema, eu desobedeço.
Agora lembre-se, é uma desobediência que tem custo. Tem o contrário também, né, pastor? Tem o contrário também, né? Moisés não chegar na terra prometida por bater na pedra, né? E era para bater? Que Deus manda ele falar e ele toca, né? Mas aí ele já está falando com a autoridade suprema, né? Então, Aí já é diferente. Se você é por isso que Deus está acima de tudo e de todos, e mesmo estando acima de tudo e de todos, Ele faz questão também de estar no meio de nós. Amém? Mas o fato dele estar no nosso meio, não podemos tratá-lo como se ele fosse menor, ou como se fôssemos iguais. Aí é onde a galera confunde. Por Deus ser gracioso, aí a galera quer tratar Deus como se Deus fosse, como mamãe dizia, está pensando que eu sou sua parceira? Está pensando que eu sou... Aí mamãe também diz para as filhas, né? Para as filhas, como é que mamãe disse para as filhas? Está pensando que eu sou suas amigas? Não é assim? Aí às vezes a gente quer tratar Deus como se ele fosse igual a gente, e não. E o que dizer daqueles que esconderam os judeus durante a Segunda Guerra Mundial? E naquela época, na Alemanha, qual era o Estado dominante? O nazismo. Só que muitos entraram em desobediência ao Estado, escondendo os judeus. Pois havia uma lei, havia um decreto, havia um direcionamento dado pelo Estado, que você não podia ajudar o judeu, você não podia esconder o judeu. Pois era a turma que estava sendo o quê? Banida, exterminada. Mas aí quantos na história? E aí a gente vê que graças a Deus... Gente, presta atenção, é sempre bom louvar a Deus, porque na história sempre se levanta pessoas em desobediência civil. E essas pessoas, graças a Deus, elas se levantam. Imaginem você, se Deus não levantasse essas pessoas em desobediência civil para esconder esses judeus, para comprar esses judeus, para dar um direcionamento a esses judeus, para tirar os judeus daquele ambiente, daquele cenário. Se tivesse só gente para dizer sim, sim, sim. Matar é contra o dom supremo, porque Deus sempre tem os seus. Agora, por que Deus levanta esses? Porque o Estado se corrompe no papel que Deus lhe dá. É por causa da corrupção do Estado. O Estado tem que proteger a vida. Aí o Estado chega e começa a caçar os judeus. Está errado. É papel do Estado proteger a vida. Ou não? Eu estou equivocado? Aí quando eu vejo o Estado exterminando, não, está errado. Aí homens, mulheres, pessoas assim de Deus, aí diz, não, mas vamos desobedecer o nazismo. Vamos desobedecer. Aí tem aquele filme A Lista de Schindler. E outros filmes de fatos reais, outros filmes de pessoas que na história, quantos judeus foram salvos? Nesse caso, a igreja vence o Estado, né? Porque o Estado, nesse caso, é o mal. Quando ele não cumpre o papel, ele se torna mal. Aí a igreja não pune o Estado, mas vence. Como? Com o bem. A militância da igreja, ela é diferente. Só que ela se perde às vezes.
Ela não deveria se perder, mas às vezes ela se perde. Mas graças a Deus que ela desperta e volta para a posição dela. E aí continua resistindo, resistindo, resistindo e não deixando que o mal prevaleça. Aí o nível de bem sobe. Aí a igreja ela tem que aumentar a sua prática correta para vencer o mal. Só assim o mal é vencido. Então, se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se honra, honra. Foi como a gente colocou lá hoje para vocês. A única coisa que César terá da igreja de Jesus é o quê? É o imposto. Adoração, nunca. Ah, que bom que a igreja entendesse isso. O que eu dou a César é só o que César tem direito. O que passar disso, César não pode ter de mim. Em hipótese alguma. Ainda que César pareça que é bom. Só que bom mesmo é Deus. Os Césares nunca será tão bom quanto Deus. Entenda isso. Pode mudar o nome, mas a figura sempre é de César. Consegue entender? Aí às vezes você é enganado porque muda o nome, você pensa que não, muda o nome, mas a figura lá é de César. Sempre será César. Por isso que a igreja ela não deve ter amizade com César. César, o que ele precisa, a igreja vai dar, o imposto. Para quê? No ideal divino, para que ele, por meio desse imposto, sirva as pessoas e não coloque no bolso. Se César quiser algo mais, qual é o único apoio que a igreja deve dar a César? Cada membro das igrejas pagar os seus impostos. César já está sendo apoiado. O que passar disso, irmão, é de procedência maligna. E por brincar com isso, a gente vem pagando um preço muito alto. Extremamente alto. Porque às vezes César se parece com Deus, e às vezes César, por se parecer com Deus, a gente já acredita que César será a nossa salvação. E nunca César vai nos salvar. Não devam nada a César, a não ser o imposto. Se o imposto está pago, você já cumpriu o seu papel com César. Amém ou não amém? Vamos avançar? Verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor
é o cumprimento da lei. Qual é o nosso dever? Amar. É meu dever amar. E o que é amor? É serviço ao próximo. Amor não é sentimento. Amor é postura. Agora eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu já ensinei isso, mas eu gosto sempre de trazer à memória. A igreja, ela tem o dever de amar a todos. Porém, a igreja, ela não precisa gostar de todos. Fecho parênteses. Por isso que, se o seu inimigo, aí você não, por amar a todos, mesmo você não gostando do seu inimigo, a sua postura para com o seu inimigo, e a gente viu lá em Romanos 12, é diferente da postura dele para com você. Porque o seu dever é amar. Gostar é diferente. A gente gosta e gostar é querer ter perto. E nem todo mundo a gente quer que fique perto da gente. Mas o fato de eu não querer que todo mundo esteja perto, todo tipo de gente esteja perto de mim, não significa dizer que eu não devo amá-lo. E amar é eu não desejo o mal, eu não quero o mal. E diante de uma situação de servir, eu vou servir, mesmo não gostando, porque é amor. Agora, para ter perto de mim, para você ter perto de você, você só tem perto de você quem você gosta. Quem você não gosta, não tem problema nenhum. Agora, você tem problema quando você não ama. Nosso dever é amar. Então, meu dever é buscar o seu bem e não o seu mal. O meu dever é ficar aqui maquinando como é que eu vou te ajudar. O meu dever é tomar consciência e ciência de uma situação que você esteja vivendo e eu ficar aqui pensando, pedindo em Deus uma direção de como é que eu vou te ajudar. Então, esse é o meu dever. É o dever de buscar o seu bem, de tentar encontrar uma solução para o seu problema. Isso é amor. Eu não fico maquinando para o seu mal. Eu fico tentando encontrar saídas para o seu bem. Esse deve ser o nosso dever, que é o que a palavra está nos mostrando aqui. Amém ou não amém? Amém. Verso 11. Olha o versículo 11. Vamos lá. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem de quê? Do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Meu Deus. Paulo está dizendo lá para a igreja em Roma e também o Senhor está dizendo para nós nos dias de hoje. O tempo para dormir acabou. Só que você percebe que ainda tem gente no nosso meio achando que é tempo de dormir. A orientação da palavra de Deus é clara. Se naqueles dias lá em Roma, o Senhor já estava dizendo que o tempo de dormir acabou, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Pare e procure compreender o tempo no qual nós estamos inseridos. E se nesse tempo no qual nós estamos inseridos, é tempo de ficar dormindo.
Pare e pense se no tempo no qual nós estamos vivendo, se é tempo para a gente ficar de mimimi. Se é tempo para a gente ficar com questões, sabe? Questões bobas. Questões tolas. Gente, o Senhor está dizendo, chegou a hora de levantar, chegou a hora de acordar, chegou a hora de despertar. Não tem um tempo, analisando o tempo presente e analisando o tempo que eu penso que ainda tenho, não tenho tempo para tolices. Olha que essa palavra me abençoou demais. Por quê? Porque ela está dizendo que já chegou a hora. A hora de quê? De acordar. Mas perceba, não acordar não é suficiente. Porque se a gente acorda, e se a gente permanece deitado, estou acordado, mas se permanece deitado, você tem que acordar e levantar. Por quê? Porque cada dia a menos passou ontem, não foi? Já foi? Pronto, é um dia a menos. Não é um dia a mais. A nossa contagem, ela é regressiva. E às vezes as pessoas não despertam para isso. É um dia a menos. E a cada dia a menos que eu tenho, significa dizer o quê? Que a minha salvação está mais próxima. Amém. Nessa contagem regressiva, que os dias estão indo, a minha salvação está mais próxima de mim, está mais próxima de você. Não é isso que o texto está dizendo? Olha aqui. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Agora, a noite está quase o quê? A noite está quase acabando. Peguem isso aí no seu espírito. A noite está quase acabando. Biblicamente, noite, num contexto geral, tem a ver com trevas. Períodos de trevas. Noite, biblicamente falando, não traz somente o sentido do momento que o sol se pôs, não. Paulo está dizendo, a noite está quase acabando. Paulo está dizendo para a igreja de Roma, o período de trevas está acabando. E aí, o que é que vai acontecer com o período de trevas acabando? O dia logo vem. E também não é uma questão de sol. A noite está quase. As trevas, ela já avançou o que tinha que avançar. E o avanço dela está acabando. E se o avanço dela está acabando, quem está chegando? O dia. Que dia? O dia do Senhor. Então não pense que está distante. Esse avanço das trevas é um avanço que está acabando.
O dia está chegando, ou seja, a volta de Cristo está próxima. A nossa salvação, ela está mais próxima do que antes. A sua chegada, ela é mais palpável. Não pense que as trevas, isso alegra meu coração. Por quê? Porque, não, as trevas, meu irmão, está acabando. É só ler a Bíblia. O dia já está chegando. O dia está chegando. Estamos vivendo nos últimos dias. E precisamos viver todos os dias com essa esperança. Estamos nos últimos dias. Não precisa bater desespero. A palavra de Deus está dizendo para mim, as trevas estão acabando. O dia logo vem. Então, se o dia logo vem, eu preciso estar o quê? Atento, preparado. Pois eu não sei a hora que o dia vem. Ou você sabe? Alguém aqui sabe? Então, se eu não sei, e a palavra de Deus está dizendo que as trevas já estão acabando e o dia já está chegando, e não tem a ver com o poeta popular, o dia já vem raiando, meu bem, não tem nada a ver com isso. É Maranata, então eu preciso estar alerta, eu preciso estar focado, eu preciso estar pronto, porque eu não sei a hora que ele vem. Eu sei que em breve ele vem. Amém ou não amém? Amém. Aí olha o que diz o verso, ainda no verso 12. No verso 12 diz assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado o quê? As obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Está vendo? Eu não quero perder tempo, não é só com a imoralidade sexual, eu não quero perder tempo com desavença, eu não quero perder tempo com nada, irmão. O dia já está chegando. Portanto, olha, já que o dia está chegando, portanto, deixemos de lado as obras das trevas, toda desavença, inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer o quê? Os desejos? Pronto. Você entende o tempo no qual você está? Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Você compreende o tempo no qual você está inserido? Você compreende o tempo no qual você está sendo igreja junto com outros irmãos? Compreende, Lenilson? Mas não basta só compreender o tempo. Felipe, os jovens, os adolescentes, os adultos da igreja, os anciãos, eles não é só uma questão de compreensão. Porque eu creio no meu coração que muitos já compreenderam. Já compreenderam que Jesus está à porta. Já compreenderam que estamos caminhando e estamos nos direcionando para o tempo do fim. As trevas já estão acabando. O dia logo vem. Eu não sei se você tem essa percepção de que muitos já compreenderam o tempo no qual está. Mas não é só compreender o tempo. Porque, irmão, é como eu costumo dizer para Deus, eu não quero pastorear uma igreja que só compreenda.
Irmão, sinceramente, pastorear uma igreja que só compreende deve ser um saco. Uma igreja que compreende o tempo, uma igreja que tem a compreensão das coisas. Porque, me diga, o que adianta? É importante compreender, mas só compreender, irmão. Vamos lá. Você acordou. Está na hora de acordar. Acordou? Acordou. Levantou? Levantou. Mas o que é que vai adiantar? Você acordar, levantar e continuar com a roupa de dormir. Me diga. Acordou, levantou, mas continuou com a roupa de dormir. Aí o texto está dizendo que nós devemos fazer o quê? Acordar, levantar, portanto, verso 12. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não é só compreensão do tempo no qual nós estamos inseridos. Eu preciso acordar, levantar e arrancar as roupas de dormir. Pois as roupas de dormir, nesse caso aqui, pode ser o quê? As obras das trevas. Não é ter só compreensão do tempo e continuar vestido com as obras das trevas. Não é ter compreensão do tempo e continuar em desavença. Tem compreensão do tempo, mas não consegue parar de ter inveja. Tem compreensão do tempo, mas continua mergulhado na imoralidade sexual. Tem compreensão do tempo, entende até do milênio, entende até do pós-milênio, entende de tudo e que não está errado ter entendimento a respeito disso, mas não trocar as roupas. Compreender o tempo é acordar e levantar. Mas tem que ser mais do que isso. Tem que tirar a roupa de dormir e colocar a roupa para o dia a dia. Que são as obras da luz. Aí eu tiro as obras das trevas. E por que eu tirei as obras das trevas? Porque eu tive compreensão do tempo. A compreensão do tempo me levou a ter uma outra postura. A compreensão do tempo, a compreensão de que as trevas estão acabando e que o dia logo vem, ou seja, eu tenho um entendimento que eu estou vivendo a última hora, eu estou vivendo o último tempo, a minha salvação está mais próxima, e se ela está mais próxima, se ela está voltando, se ela está chegando, então eu preciso agora de novas vestes, de uma nova postura. Eu não posso continuar enganchando-me com coisas tolas. Eu não posso continuar metido em orgias. As minhas ações agora são ações como na luz do dia. Eu não posso mais seguir a ideia da poesia que diz que na calada da noite acontecem coisas. Pois a calada da noite já não faz mais parte da minha postura. E por que eu não tramo mais na calada da noite? Porque eu agora tenho compreensão do tempo no qual estou inserido. E na compreensão do tempo no qual estou inserido, eu acordo, eu levanto e tiro a roupa de dormir. A roupa de dormir pode ser também, não me envolvo mais com coisas na calada da noite. Eu agora só me envolvo com coisas que eu posso tratar à luz do dia. E coisas que eu posso tratar à luz do dia,
É coisas que você pode saber. As minhas roupas foram mudadas. Eu não estou mais de pijama. Eu levantei e botei a roupa. Para quê? Para trabalhar. E essa roupa pode ser a armadura que está lá em Efésios. Pode ser ou não? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Revistam-se da armadura de Deus. Aí, tendo a compreensão do tempo, aí o que é que eu faço? Eu não tiro mais as roupas. Por que eu não tiro mais? Porque eu não sei a hora, eu não sei o dia. Ele vem. Então agora eu não tiro. Usei agora, vou tirar o capacete aqui por um momento. Não, eu não tiro mais. Acordei, levantei, tirei o pijama e coloquei a armadura de Deus. E agora eu não tiro mais. Quantos estão entendendo? Amém. Não é só compreensão do tempo. Roupas apropriadas, o texto fala que precisamos ter roupas apropriadas. Nesse tempo, as roupas precisam ser apropriadas e o comportamento precisa ser apropriado. Pois o Senhor, quando nos chamou, Ele nos chamou para viver onde? Nas trevas ou na luz? Nas trevas ou na luz? Vivam então como filhos da luz, com roupas apropriadas e com um comportamento apropriado. Agora, você usa roupas apropriadas e comportamento apropriado, não por uma questão dogmática, mas por uma questão da compreensão do tempo no qual você está inserido. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. Recebe essa palavra? Amém. Amém? Que o Senhor nos ajude. E que a gente siga firme. E que a gente possa, no nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, continuar mastigando essa palavra.